semana. Deixa Deus te usar. Entrega o rolo. Não leve nada para casa. Seja uma profeta do Senhor. Uma vez mais. Para a nossa vida. Nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Amém? E Deus tem algo para nós nesta noite. Tem uma mensagem poderosa para nós nesta noite. Abre sua Bíblia no livro de Marcos. Nossa, puxei o carioca agora aqui. Livro de Marcos, no capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Esse culto aqui, irmãos, é para corajosos, sabe? Porque só quem é corajoso consegue declarar e entender que precisa de libertação. Amém? Então, esse culto é realmente para quem está querendo, né, se libertar das coisas que não vêm do Senhor. Que quer ter comunhão com Deus, porque a gente só consegue isso quando tudo de ruim vai saindo, irmãos. E eu costumo dizer que libertação é todo dia. Todo dia nós temos algo para nos libertar, nos arrepender. Você vai entender um pouco mais através desses textos que o Senhor me deu. Vou ler só alguns versos, mas vou ler o livro de Marcos, de Mateus. Tá? Já deixa marcadinho Marcos 9 e Mateus no capítulo 17. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, verso 14 do capítulo 9 de Marcos. Quando chegaram aonde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles. E os mestres da lei discutindo com eles, logo que de todo o povo viu Jesus, e ficou muito surpreso, e correu para saudá-lo. E perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? E um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. E onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. O texto, a abertura do texto diz: a cura de um menino endemoninhado. Está assim na sua Bíblia? A gente acha até que é meio errado essa palavra, endemoninhado. E eu achei interessante, revendo agora o texto, né, o que o pai identificou. O pai identificou que aquele menino, ele não estava sozinho. O pai identificou que por trás daquela enfermidade havia algo espiritual. Né? É o próprio pai que diz, não é ninguém que diz. É o pai que diz: ó, eu trouxe meu filho porque ele está com um espírito que o impede de falar. O pai reconheceu: o meu filho precisa de libertação. O meu filho precisa ser liberto. E no versículo 28, pula para o 28. É um texto conhecido. Diz assim, ó, no 28. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Aí agora eu vou ler ali. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum.
Irmãos, eu fiquei realmente impactada com o que o Espírito Santo falou comigo, né? Como Jesus chama aquela legião de demônios de casta. Na minha tradução, ele não chega a falar isso, ele fala essa espécie. Mas, como o texto inicia com endemoniado, eu fui entendendo que ali havia um ninho de demônios. A igreja está entendendo o que Deus está falando? E Deus, Ele quer realmente que a gente venha exterminar, irmãos, com ninhos nas nossas vidas. Com ninhos de demônio que tem crescido na vida de muitas pessoas, né? A diferença entre casta e ninho é um lugar de reprodução. Quem não já viu um ninho de passarinho? Um ninho de galinha, né? A galinha vai lá e põe os ovos no... Os passarinhos fazem um... E ali acontece o que, irmãos, depois? Reprodução, né? Vão nascer vários passarinhos ou vários pintinhos. Casta de demônio. Casta significa muitos demônios. Jesus, ele quis ser simpático, no mínimo, né? Aquela casta de demônio, ele não sai se não for por oração e jejum. Ou oração e jejum. Então, ninho. O que é um ninho? Um ninho, ele aninha, protege, né, o seu filhote. Tem muitas pessoas, irmãos, no nosso meio que estão protegendo e alimentando pecados. Pecados que vão gerar demônios. E aí a tua vida vai ficar um ninho de demônios. E para te libertar desse ninho que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Amém? Eu vou usar alguns exemplos básicos. Eu separei 3 exemplos. Foram, né, inspirações aqui do Senhor. Porque, irmão, você não pode proteger pecado. Amém? Diz assim a palavra. Diz assim não, a palavra não. O exemplo que o Senhor me deu. Primeiro exemplo. Alguém te decepcionou. Te feriu. Mas você, ao encontrar aquela pessoa, trata como se nada tivesse acontecido. Você dá aquele sorriso de paisagem. Rapaz. Aí chega meio cansado. Ele sai cansado, essa paz, né? Rapaz. E aquela coisa montada. Aquela make forçada, né? Aquela carinha de paisagem. Você fez o quê? Você fingiu que nada aconteceu. E o que você fez quando você fingiu? Você protegeu o sentimento. O sentimento ruim que está sendo gerado no teu coração. Que não pode ficar sendo gerado no seu coração. E o que você tem que fazer? Você tem que ir falar com a pessoa. Olha, fulano, você agiu comigo dessa forma, eu me entristeci, me magoou. Aquilo me feriu. Independentemente, irmão, da pessoa te pedir perdão ou não, você já vai estar liberando aquilo, a palavra. Você já vai estar expulsando aquele mal da sua vida. Amém, igreja? Então você não vai estar aninhando, você não vai estar protegendo um sentimento que lá na frente vai virar uma raiz de amargura. Pode virar até um câncer. E Deus, Ele quer te livrar disso nessa noite. Amém? Porque nós não fomos feitos para abrigar sentimentos ruins. Sentimentos maus. Eu tenho que ir lá, eu tenho que me resolver com aquela pessoa. Eu tenho que conversar com aquele indivíduo. Então, eu não vou aninhar o mal. E eu não vou alimentar. Sabe como é que a pessoa, além de fazer a cara de paisagem, não está acontecendo nada?
Rapaz, quando a outra dá as costas, aquela desgraçada, ela vai ver. Aquele infeliz fez isso assim comigo. Uma hora você está alimentando o sentimento ruim dentro de você. Sabe quando a galinha traz para os pintinhos as minhoquinhas, os bichinhos? Coloca lá na boquinha. Irmãos, é forte o que Deus vai falar, mas você vai sair daqui bem mais leve em nome de Jesus, amém? Então, não devemos proteger e muito menos alimentar sentimentos ruins. Amém? Primeiro exemplo. Aleluia. Segundo exemplo. A pessoa ela tem um vício. Ele é um fumante, ela é uma fumante, ele gosta de uma lourinha, né? Um fim de semana, de uma bebidinha, de um vinho, o que seja. Aí não é só isso. O vício, ele está atrelado a várias coisas, irmãos. O vício, existe também o vício da pornografia. E é esse exemplo que eu quero falar. Só que a gente aninha o vício, protege o vício. Não, eu faço, ninguém está vendo. No momento que eu estou acessando, não tem ninguém perto de mim. Ô, tolinho, tolinha. Deus, o Todo-Poderoso, Ele está ali te observando. E sabe como é que você deixa de aninhar esse tipo de vício ou qualquer outro tipo de vício? Você tem que falar com o seu líder. Você tem que procurar o pastor e confessar esse mal na sua vida. Para que você deixe de proteger, deixe de aninhar. Pastor, de vez em quando eu vou lá e compro uma cartela de cigarro. Pastor, de vez em quando eu passo na frente de um bar e bebo uma branquinha. Ah, mas aí o pastor não tem nada a ver com a minha vida, eu tenho que confessar para Deus. Não, a Bíblia fala para nós confessarmos as nossas culpas uns com os outros. Como eu não vou ficar dando matéria para jornal, irmão, eu tenho que pelo menos conversar com o meu líder. Amém? Eu tenho que ir até ele, ele está aqui, ele foi designado por Deus para te orientar, para te ajudar. Para que você não fique aninhando demônios na tua vida. Hoje é isso. Amanhã, irmão, é outra coisa muito pior. Porque, continuando no exemplo da pornografia para o adultério é um passo, irmãos. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, o que você faz ali virtualmente, você pode cometer fisicamente. Então, você não pode aninhar. Você não pode proteger o pecado. Você tem que ir em busca de ajuda. É como também o primeiro que nós falamos do sentimento. Poxa, eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar aquela palavra. Eu vou procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus, para quem eu possa me abrir, confessar e falar. Mas é claro que no primeiro exemplo, irmãos, o melhor é você se resolver com quem te feriu. Amém? Então, para que nós não continuemos aninhando esse tipo de vício, nós temos que conversar com o nosso líder. A pessoa que, muitas das vezes, além de proteger o vício, ele alimenta. Ele continua vendo coisas. Ele continua acessando coisas que o vão fazer cair. Isso é alimentar o vício. A igreja está entendendo, irmãos? O Senhor, Ele quer te libertar nessa noite. Ah, mas eu não estou enquadrada em nenhum desses exemplos, pastora. Segura aí. Segura aí, não terminei. Eu falei que foram 3. Então, a melhor coisa a fazer é você confessar e evitar aquilo ali que te faz pecar. Terceiro exemplo. O mentiroso compulsivo.
Que isso, pastor? A senhora está pegando pesado. Eu não. Reclama com Deus. O mentiroso compulsivo, ele não consegue falar uma verdade sem antes ter contado 2 ou 3 mentiras. E ele mente assim, irmão. Daqui a pouco ele fala, não, foi por brincadeira. Eu estava brincando. O que ele fez? Ele protegeu o pecado. Quando ele diz, eu fiz por brincadeira, ele está protegendo o pecado. E o Senhor não te fez para mentir, amém? A única qualidade que Satanás, você pode dizer qualidade, né? Mas a única coisa que foi dado paternidade a Satanás foi a mentira, irmãos. Ele é o pai da mentira. E quando você mente, você se torna filho do pai da mentira. A igreja está entendendo? Ai, mas é tudo por brincadeira, pastor. Eu estou brincando. Eu estou descontraindo, irmãos. Ninguém tem descontração enganando outra pessoa. Se aquilo ali não é edificante, se aquilo ali não é bom, não tem nenhum louvor, não faça. Paulo, ele deixa tantos exemplos bons para nós, do que temos que fazer, de como temos que nos comportar. Então, o vício aninhado e alimentado por justificativas, porque a pessoa que ela é compulsiva, ela não aceita nem ser corrigida. Você está entendendo? Quando alguém fala assim, fulano, não faz assim, isso está errado. Ah, mas é só hoje. Ah, mas eu fiz agora. Ele não consegue nem aceitar uma palavra de repreensão, porque ele está doente. Ele está aninhando demônios na vida dele. E ele não consegue reconhecer isso. É por isso que Deus deixa a palavra dele para nos abrir os olhos. Amém? Ele não quer que você seja um ninho de demônios. Ele quer que você seja o templo do Espírito Santo dele. Ele te criou para isso, para que você seja cheio do Espírito Santo. Foi tão somente para isso que o Senhor te criou. Irmãos, eu poderia aqui falar inúmeros exemplos. A pessoa que compra e não paga, né? A pessoa que ela além da mentira, ela tem um prazer em enganar pessoas. Tem pessoas assim, irmãos. Ela já está ela tá com tanto demônio que ela já não sabe mais o que é certo, o que é errado, ou o que vai machucar alguém, ou não vai, ou vai prejudicar ou não. E o Senhor está falando com você nessa noite. Eu quero te libertar. Está disposto? Está disposto a entrar nessa guerra? Às vezes entrar na guerra é se desarmar. É reconhecer. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me oriente. E o pastor falando aqui, né, sobre a igreja. Irmãos, a gente tem acompanhado, sempre que eu posso eu falo, a igreja não é um lugar de entretenimento. A igreja é um lugar de confronto. O templo, né, a igreja somos nós, mas o templo aqui é para a gente se reunir e ser confrontado com a palavra. Sair daqui chorando de arrependimento. Sair daqui querendo ser uma pessoa melhor. Mas não, hoje a gente quer ir para os cultos, né, e quer aquela festa do louvor, e quer aquela palavra de vitória e de bênção. O que adianta as bênçãos aqui, irmão, se naquele grande dia você não for para o céu? O que adianta? As bênçãos é bom, é maravilhoso, todos nós queremos. Quem não quer uma vida bastarda? Ah, eu quero. Eu gostaria muito de ter passado as minhas férias em Paris. Não é não, irmã Patrícia? Eu nem férias tirei, irmão. Tirei 5 dias. Estamos aqui na batalha.
Porque eu sei que o mais importante é servir o Senhor. Eu sei que o mais importante é estar aqui fazendo o IT do Senhor. E eu quero te despertar nessa noite. Como o pastor falou, você é um chamado de Deus. Você é um escolhido de Deus. Se você não se despertar para isso, irmão, não tem como. Jesus já veio e já fez o que tinha que ser feito. Ele morreu por mim, por você. Ele ressuscitou por mim, por você. E deixou as instruções. E quem quiser seguir, que o siga. Tome a sua cruz e me siga. Ele não falou, eu vou ficar te adulando, eu vou ficar te... Não, irmãos. A vida cristã é uma vida de resiliência. Eu caio, eu levanto, e eu tenho que levantar com mais força. Agora tem gente que pega, cai e fica prostrada, esperando a morte da bezerra. Deve ser. Não adianta. Deus chamou você guerreiro do Senhor, guerreira do Senhor. E Deus, Ele conta com você. Se você não reconhecer o que você precisa, não tem como. A gente vai ficar aqui e eu nem posso me cansar disso. Porque quem sou eu? Paulo não se cansou de pregar as mesmas coisas, né? Ele disse, eu não me canso de sempre vos pregar as mesmas coisas. É porque o povo é teimoso, o povo é igual porteira, parece, tem hora. A gente está ali, filho, se você não mudar de vida, o final é abismo, o final é morte. E a pior morte, irmão, é a segunda morte. Não é nem a morte física. Que vem aqui, alguém e você bate. Estava vendo um vídeo tenebroso ontem. Carro na autopista. E normal. O cara não estava correndo. Mas de repente, irmão, numa outra pista veio um caminhão capotando, esmagou ele na mureta assim. Eu falei assim, coitado, ó. Tava fazendo nada. Ele tava na via dele, na mão dele, andando numa velocidade adequada. Mas a morte chegou, e aí? E a gente tem que pensar nisso todo dia. Porque pode ser da maneira que você menos esperar. Pode ser não. A morte, ela é inesperada. Ninguém quer partir. Você falar para alguém que quer morrer hoje, Lívia? Pode agendar? Quem vai querer? Quem quer agendar a morte? Levanta a mão aí. Quem quer? Nós não fomos criados para morrer, né? O pastor sempre fala, a morte, ela é uma intrusa. É a consequência do pecado de Adão na nossa vida. De desobediência. Mas e aí, a gente pode mudar a circunstância, irmão, tendo uma vida com Cristo e ganhando a vida eterna. Recebendo a vida eterna. Vai ter dias aqui que você vai me ver falando e você vai falar, meu Deus, ela está falando de novo aquilo. Ela está falando a mesma coisa. Eu não posso parar, irmãos. A palavra, ela não vai mudar para te agradar. A palavra é uma só. A Bíblia, ela é uma só. Ou você quer viver com Cristo, ou você não quer viver com Cristo. É simples. Ou me posiciono, ou eu vivo da maneira que eu quero. E eu sei que quando a gente está falando de demônio, dá sono, dá cansaço, né, dá leseira no corpo, é porque está futucando ele. Aí ele vai ficar se manifestando. Mas ele vai manifestar para sair, amém? Porque como aconteceu com esse jovem aqui, assim que o pai levou o menino até Jesus, o demônio fez o espetáculo dele. Espumou, rolou no chão, se debateu. O menino até, irmão, pareceu que ficou como morto. E é assim na nossa vida. Vai ter hora que você vai parecer que tem que estar morto. Mas você tem que estar morto para esse mundo. E você não vai entender, poxa, minha vida está meio parada. Estou me sentindo meio morta. Dá glória a Deus, irmão.
Dá glória a Deus, porque você vai estar morrendo para o mundo e vai estar vivendo para Cristo. Sabe, eu tenho muito temor de Deus. E antes de vir para cá, o pastor botou uns hinos para tocar, enquanto a gente se preparava para vir. Aí entrou um corinho, tipo desses de musiquinhas de roça, que dizia que houve uma reunião na igreja. Eu quero que você preste bem atenção nisso que eu vou falar agora, tá? E houve uma reunião na igreja. Os membros foram até o pastor e falaram para o pastor: pastor, nós estamos insatisfeitos com a igreja. A igreja parece que está morta. A nossa igreja, as pessoas não glorificam. Na nossa igreja, né, as pessoas não dão aleluia. Os nossos cultos parece que estão mortos, pastor. Parece que não tem unção na igreja. Aí o pastor ouviu todos aqueles irmãos reclamarem no ouvido dele. E ele falou a seguinte frase: irmãos, então, já que a igreja está morta, vamos fazer o sepultamento da igreja então, né? Vamos sepultar a igreja, já que está morta. No outro dia ele preparou o culto, comprou um caixão, botou no meio da igreja. Então, quando os membros iam chegando, todo mundo ia se assustando, porque estava aquele caixão lá no meio da igreja. E o pastor, ele fez o culto como se fosse um culto no fúnebre. Hoje é o dia de enterrarmos a igreja, né? A igreja está morta, né? Então, já que é o último culto, eu quero que você vá até lá se despedir, né? Vá lá no caixão. E as pessoas iam até o caixão e saíam do caixão chorando e dando glória a Deus. Por quê, irmãos? Tinha um espelho dentro do caixão. Então cada um que ia ver o que estava dentro do caixão se via dentro do caixão. Foi uma maneira do pastor dizer: não é a igreja que está morta, são vocês que estão mortos. E naquele dia a igreja ressuscitou, porque saiu todo mundo glorificando e cheio do Espírito Santo. Porque ninguém queria morrer. Aleluia. Não se deixe, irmão, não deixe que o diabo te mate na presença de Deus. Não deixe que ninhos de demônio te sufoquem na presença de Deus. Porque o culto quem faz é você. O culto não depende de mim, do pastor. O culto depende de cada um que passa por essas portas. Você é que manda a glória e Deus manda a glória para baixo. Como eu não posso ficar futucando todo mundo ao mesmo tempo? É chato. Eu acredito que nenhum pregador fica satisfeito quando ele tem que ficar mandando a igreja dar glória. E já virou piadinha, porque o pastor pede para falar. Fala com quem está do teu lado. Já virou piada na internet. Já vi vários. Ah, fala com quem está do seu lado, que Jesus ama. Ah, fala. Sabe por quê? Porque quem está aqui quer ver você fazer um culto para Deus. Porque quem está aqui já está fazendo um culto para o Senhor. Já está cumprindo o mandato de Deus. Aí agora, ressuscita nessa noite em nome de Jesus. Não deixa o diabo te matar. E entende que quem faz o culto é você. Não depende dos músicos, não depende do pregador, porque é a Bíblia, irmão. A palavra que vai sair daqui é uma só. Jesus salva, cura e liberta. É só isso que vai sair daqui desse altar, irmãos. O que muito pregador está tentando fazer hoje, sabe o quê? Contar a história de Jerusalém. Contar a história de Israel. Eu assisto a todos os pregadores, eu aprendo muito. Mas eu vivo o chamado que Deus tem comigo. Não adianta ficar imitando o que eu vejo. Senão vai sair uma fotocópia aqui, uma xerox. E não é isso que Deus tem comigo. O que Deus tem comigo é muito maior do que xerox, do que fotocópia. Amém?
Porque quando você se dispõe, você se torna a boca de Deus nessa terra. O pastor falou aqui que ela seja profeta, e eu estou sendo profeta para você. Deus não quer que você continue vivendo da maneira que você está vivendo. Chega de aninhar, chega de proteger pecado, chega de alimentar pecado. É hora de mudar. Irmãos, quem já esteve num galinheiro aqui? Ninguém? Ninguém nunca nem passou perto de um galinheiro? Alguém tem um galinheiro? Não é possível que alguém tenha um galinheiro em casa. Eu já vivi algumas experiências com galinheiro que eu não quero mais viver. A gente tem um lugar aqui em Marapé que a gente leva o pessoal para batizar. Então, a gente vai lá, se molha no rio. Então, na hora de se trocar, só tem um galinheiro lá pra gente se trocar. Quem foi lá? Alguém daqui já foi lá? Lucas. Tô mentindo, Lucas? Não estou mentindo. Ainda bem que eu tenho uma testemunha. E então a gente entra molhado do rio e quer botar uma roupa limpa, seca. Mas é tanta merda, tanta titica de galinha. É um lugar tão intragável de estar. Pra mim, irmão, eu sou meio fresca. Eu assumo. E assim, e a gente tenta ficar assim. Bom, eu não sei como é que foi a experiência do Lucas. Você conseguiu se trocar bem lá, Lucas? Não. Tá vendo? Não é só... Então eu não sou a única nojenta do pedaço. Bom, presta atenção. Ninguém suporta viver dentro de um ninho de galinha, irmão. Como é o nome? De um galinheiro. Porque é um lugar sujo, fedido. Preste atenção. Você acha que o Espírito Santo vai querer viver? Aí? Me responde não. Não me responde. Mas pensa nisso. Eu tô sendo o quê? Como é que tá isso aqui, meu? Como é que tá o templo? Como é que tá o meu interior? Porque o exterior a gente pode mudar fácil, facinho. Né? Dá aí qualquer dinheiro pra uma cabeleireira que maqueia e faz o cabelo. No caso do homem não tem barbeiro, né? Você pode se enfeitar por fora, irmãos, mas só o Espírito Santo vai saber o que tem aí dentro. É só Ele que vai dizer se é um lugar habitável ou não. É só Ele. O que você está sendo? Templo do Espírito ou galinheiro? Como é que tem sido a tua conduta? Como já disse anteriormente, eu poderia citar inúmeros exemplos. Né? Temos bastante jovens aqui. O jovem pega aqui, pega lá, pega acolá, sai pegando todas. A menina também sai beijando todos. Não aninha coisa errada. Você, né, é jardim fechado do Senhor. Quando eu falo jardim fechado, eu não só falo para a mulher, não. Eu falo para o homem também. Porque o homem também tem que se valorizar. O homem, ele tem que entender que se ele não for santo, ele também não vai ver a Deus. Se eu não tiver uma conduta com Deus, eu nunca vou poder estar cheio do Espírito Santo. Então escolha nessa noite. Eu não quero ser abrigo de ninhos. Eu quero ser templo do Espírito Santo. Eu não sei o que você tem para confessar. Eu não sei qual é a área que você está falhando com Deus. Eu poderia citar algumas áreas aqui, né? Em termos de membresia, irmãos. Eu sou membro da igreja, mas eu não participo de todos os cultos. Ou nunca estou disponível para o pastor quando ele precisa de mim. Eu não sou um dizimista.
Isso é só aqui. Só como membresia. Ah, mas isso é pecado, pastora? Não sei. Pergunta para Deus. A Bíblia diz que quem não dizima é ladrão. E aí? Não sou eu que digo. Então, reveja seus conceitos nessa noite. Porque Deus, Ele quer fazer de você algo especial. Ele quer fazer de você uma potência, um ganhador de almas. Deus não quer você nessa situação de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Não, chega! Eu tenho que ter firmeza naquilo que eu escolhi. Irmãos, eu não estou falando aqui, eu tenho mais de 20 anos de evangelho. Mais de 20 anos. E eu falo, é pouco. E eu posso dizer, para a honra e glória do Senhor, que eu nunca me desviei nesses 20 anos. No início, caí muito. Mas Deus me levantou. E no dia que eu entendi que a minha vida não era para ficar caindo e levantando, aí a coisa mudou. Ela merecia um glória a Deus mesmo. No dia que eu entendi que se Deus fizesse, Deus era bom, e se Deus não fizesse, Ele continuaria sendo bom, a minha vida mudou. Ontem eu vi um comentário, uma irmã foi roubada. Roubaram o carro dela, ela botou lá a placa e tal. Depois vários comentários. Aí quando foi no período da tarde, ela disse que conseguiu reaver o carro. Ó que bênção. Ela conseguiu recuperar o carro que havia sido roubado. Aí estava lá cheios de glória a Deus, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é isso. Falei, pois é. E se ela não tivesse conseguido o carro de volta? Deus não ia ser fiel? Deus não ia ser bom? Eu comentei, eu botei uma bonequinha explodindo um negocinho lá, um confete. Porque foi o que o Espírito Santo me chamou a atenção. Olha lá, porque ela reaveu o carro, eu virei bom. Eu fiquei legal pro povo. Deus já fez o que Ele tinha que fazer por você, irmãos. Ele entregou o único filho dele para morrer por mim e por você. O que Ele faz além disso é benefício para nós, irmãos. É como fala, é bônus. É upgrade para os mais doutos. Então, se alegra no Senhor porque Ele te deu salvação. Começa a querer uma vida diferente. Senhor, eu quero realmente que a minha vida glorifique o Teu nome. Eu quero realmente, ser templo do Teu Espírito. Cansei de ser chacota do diabo. Cansei de abrigar ninho do diabo. Canse. Canse, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Você vai ver o mover de Deus na sua vida. Porque, irmão, bem-aventurado aquele que confessa e deixa. Vamos ficar de pé. Foi dito o necessário. Mas depois tem mais. Agora a gente vai orar. O pastor vai estar orando, né, pastor? E você que se enquadrou, mas não demora muito não, tá? Vem correndo. Vem correndo, mostra pro diabo que você não quer mais certas situações na sua vida. Eu não quero mais alinhar demônios em mim. Eu não quero mais casta de demônios na minha vida. Eu quero viver para Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Merece umas palmas? Glória a Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, conforme a direção do Espírito Santo da velha palavra, é noite de confissão. Pastor, mas não é Santa Ceia. Quem te falou que dia de Santa Ceia é só para você confessar?
Todo dia é dia de você confessar. Então hoje o Espírito Santo está requerendo da igreja o quê? Confissão. Confessar o seu pecado e você deixar o seu pecado. Então o culto da libertação é hoje. Enquanto a pastora pregava, Deus me mostrava ovos sendo quebrados. Alguns ovos estavam abertos, porque o que estava ali dentro já tinha saído, já havia nascido. E alguns ovos estavam nascendo, enquanto a mensagem era pregada, era esmagada, era quebrado. Ou seja, não vai nem chegar a nascer. Está entendendo? Estou ligado, meu irmão. Então a gente tem que realmente receber de Deus. Então eu quero convidar toda a igreja aqui na frente, você que ficou conosco até agora pela internet, que Deus abençoe você, que você possa fazer bom proveito dessa palavra, que essa palavra possa edificar a sua vida. Eu vou cortar agora a transmissão para não envergonhar os irmãos. Amém, Joel? Pode cortar a transmissão aí. Vamos estar orando aqui em nome de Jesus. E não vamos expor ninguém, não. Louvado seja. Pode...